alguma diferença na nossa realidade a partir de hoje. Feche os seus olhos e, assim como você costuma fazer no secreto, dirige uma palavra de adoração ao Senhor que te trouxe aqui. Declare para Ele todo o seu amor. Declare a Ele toda a sua devoção. Declare a Ele que você é adorador dEle. Senhor, nós estamos na Tua presença. E na Tua presença há uma fartura de alegria. Nesse momento, Jesus, nós somos povo Teu. E como povo Teu, nós estamos aqui adorando ao Teu nome. Senhor, que nada ao nosso redor possa nos impedir de ouvir aquilo que o Senhor preparou para nós. Que nenhum espírito perturbador tenha autoridade para nos fazer entristecer ou desvanecer nesse momento de júbilo e de alegria. Mas que a nossa alma esteja exultante na Tua presença, glorificando ao Teu nome. E nós declaramos para o céu, a terra e o inferno escutar que Tu és o Senhor sobre todas as coisas. Que Tu és o general que peleja nossas batalhas. Que és o Senhor que está nesse lugar. E nós Te adoramos, porque entronizado Tu já está. Jesus, nós glorificamos e eu peço com muita misericórdia, conduz essa palavra conforme a Tua bondade. Faz de mim um instrumento de fácil manejo nas Tuas mãos. Desfaz toda obra maligna das trevas. Todo levante do inferno não prevaleça. Mas que a Tua igreja saia daqui de posse da vitória que o Senhor tem preparado para o seu povo. Espírito Santo da verdade, que opera onde eu não posso operar. Que a Tua palavra, que é uma espada de 2 gumes, possa operar aquilo que Te apraz. Conserva-me na Tua bondade. Que a minha mente seja cativa do Senhor. Que a minha voz seja dominada pelo Senhor. Que todo o meu ser seja controlado por Ti, a fim de que o Senhor seja glorificado mais uma vez nessa festividade. Esteja conosco do início ao fim. Faz-se presente conforme a Tua bondade. Remanda raçuide quebla candarabra sóbria. Peleja por nós essa noite, general. E não nos permita sair daqui sem ouvir o som maravilhoso, reconfortante, consolador da Tua voz aos nossos corações. Continua falando conosco. Tens liberdade para curar, restaurar, renovar e transformar. Salva-nos daquilo que nos leva às profundezas e nos permita estar aqui recebendo e adorando ao Teu nome. Sente-se adorando a Jesus, glorificando ao Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. E nesse momento meu coração se alegra pela oportunidade concedida pelo Senhor e por ter deleitado, se alegrado meu coração nesse tema desses 78 anos da Igreja Assembleia de Deus aqui nessa cidade. Eu tenho por costume sempre meditar na palavra do Senhor em um tema e sempre perguntar ao Senhor aquilo que o Senhor planejou para nós esses dias. Eu creio que um tema ele é resultado de uma oração, de uma busca que tenta atender aquilo que a igreja está precisando da parte do Senhor. E o tema dessa festividade que já se iniciou nessa semana, fala sobre esperança, alegria, paciência e perseverança. São adjetivos necessários para todo aquele que quer chegar ao céu. E Paulo, ele pregou isso com muita propriedade. Paulo escrevia aqui, ainda residindo em Corinto, falando à igreja que estava em Roma. Se a gente puder analisar um pouquinho daquilo que Paulo escreveu, não é à toa que a carta de Paulo aos Romanos é como uma pérola para todo aquele que crê em Cristo Jesus. É o evangelho que traz muitas verdades bíblicas sobre a salvação
e sobre a prática que nos fará conservar a salvação que recebemos de Cristo Jesus. Paulo, aqui diferente de algumas cartas, não escreve de forma pessoal, citando nomes, como ele costuma fazer em muitas das cartas que ele escreveu à igreja. Talvez o teor de impessoalidade ou a falta de alguns nomes seja porque Paulo não foi o fundador da igreja em Roma e nem esteve lá para poder firmar, apesar desse ser um grande desejo enquanto ele estava em Corinto. Ele desejava ir ter com os irmãos para poder transmitir as verdades bíblicas que em seus corações ficassem latentes, a fim de que eles não perdessem a esperança. Paulo vai trazer uma fé prática aos corações dos irmãos. Ele vai dar àqueles irmãos o entendimento de que a salvação não é algo para ser recebido e para ser estagnado, mas é algo para ser praticado. E se a gente começar a leitura do capítulo 12, você vai entender que tem uma progressão espiritual que Paulo vai trazendo aos irmãos. É uma revelação latente, mas é uma revelação que vai dando continuidade a outra revelação. Como se o Senhor estivesse preparando os irmãos para viver um evangelho que não diz respeito somente à teoria, que não diz respeito somente a palavras bonitas ou a repetição de algumas teses. Mas, de fato, Paulo estava querendo com que os irmãos em Roma vivessem um evangelho prático. Ele estava dizendo assim aos irmãos: o evangelho que foi entregue a vocês da parte de Jesus não é um evangelho para ser vivido apenas dentro do templo. Não é um evangelho que você se veste nele e vai para a igreja no domingo. Mas é um evangelho que tem que estar presente na vida de vocês cotidianamente. Irmã, será que é isso que Paulo está querendo dizer? Sim. Se você iniciar no primeiro versículo do capítulo 12, Paulo dizendo assim: olha, revesti-vos. Paulo estava dizendo assim: olha, não se deixais ser levado por este mundo, mas renovai-vos pelo entendimento, pela renovação da vossa mente. Ele vai dizer assim: olha, não vos emoldais, não se fazei de acordo com o molde do mundo. Ele está dizendo: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Paulo estava dizendo: servir a Cristo é mais do que professar que serve a Cristo. Servir a Cristo é mais do que ter uma carteirinha de membro dizendo que serve a Cristo. Servir a Cristo é mais do que dizer lá no seu perfil que você é cristão. Servir a Cristo não é teoria, servir a Cristo é prática. Ele está dizendo ao nosso coração: servir a Cristo não é uma roupa que você veste no domingo, nem uma bata que veste no congresso, nem uma farda que se veste numa festa. Ser cristão tem a ver com a essência daquilo que você pratica no oculto e que se mostra nos seus frutos ao redor de todos aqueles que estão ao seu lado. Ele vai trazer um choque de realidade. Por quê? Porque Roma agregava todas as culturas. Era um império que se destacou porque ele não colocava e não impunha o seu próprio costume, nem o seu próprio Deus, nem a sua própria adoração. Pelo contrário, ele absorvia as culturas, ele absorvia as divindades e disse: aqui você pode adorar quem quiser, você pode ser quem quiser, você pode estar onde quiser, que não tem problema. A gente só quer o dinheiro de vocês, a gente só quer os tributos de vocês. Vocês até pensarão que são livres, mas não são livres. Foi assim que Roma fez com os judeus. Ora só, tomou o território, levou o povo e diz: mas aqui eu vou construir um templo para vocês. Ah, mas nosso Deus não aceita essa mistura. Que história! O templo que eu construirei é muito maior, vai ser maior do que o de Ageu, vai ser maior do que o de Salomão. Eu vou construir um templo confortável. Mas isso não dá certo, dá sim. Aqui vocês vão pregar, aqui vocês vão adorar, aqui vocês terão sinagoga, aqui vocês terão poder, aqui vocês terão influência, mas permaneçam aqui, não incomode a gente, não perturbe ninguém, é cada um no seu quadrado. Mas o Senhor manifestou um evangelho poderoso, diferente, que não se enquadra aos moldes do mundo. Quer ser crente? Trata de ser diferente. Quer ser santo? Trata de mudar a postura. Quer ir para o céu? Trata de se encaixar nos parâmetros da palavra e não nos parâmetros do mundo. Afinal,
Eles querem domesticar o evangelho. Afinal, querem transformar um evangelho em um animalzinho de estimação, dócil, que quando eu estou triste tem um louvor para me consolar, que quando eu estou aflito tem uma irmã para orar e dizer que tem bênção, para que quando eu estiver muito temoroso, tem uma palavra no Salmo 91, no Salmo 23, João 3,16, mas ele é um animalzinho dócil, ele não incomoda, ele não chama mais atenção, ele ocupa todos os espaços, ele está satisfeito. Mas Paulo vai dizer: nós que somos de Cristo não devemos ter a mentalidade do mundo, mas a nossa mentalidade tem que estar baseado na palavra. Igreja que não incomoda não é igreja, igreja que não causa impacto não é igreja, igreja que não vive diferente não é igreja de Cristo. Irabahastei. Eu quero que vocês estejam aqui. Mas se eu pedir a pata, vocês colocam. Se eu disser senta, vocês sentam. Se eu disser levanta, vocês levantam. Recanda subra da rastévia. E o Senhor ministrava ao meu coração. Paulo está dizendo uma realidade totalmente diferente. Se a moda é o cropped, eu não vou seguir o cropped. Se a moda é andar muitas vezes na balada, eu não vou andar na balada. Remanda caço. Se a moda está na cor que o mundo escolhe, eu não sou obrigado a nada. Remanda cóvia. Minha obrigação é com Jesus de Nazaré. A igreja está domesticada, ribacanda sóbria. E aí reclama que no congresso não tem poder. E aí reclama que o pregador não tem unção. E aí reclama que não tem cura. A culpa é nossa porque nos conformamos. Mas o Senhor está bradando a nós como igreja: não ceda à pressão, não se conforme, ribacando. Porque evangelho não é teoria, evangelho não é IBGE, e evangelho é vida prática e sincera com Jesus. Ribacanda sóbria. Ele traz uma verdade que parece difícil de suportar. E pasmem, o evangelho que é pregado hoje parece difícil de suportar. Porque alguns olham e dizem: se você está num ambiente tóxico, sai. E o Senhor diz assim: persevera e permanece no lugar onde eu te coloquei. O mundo diz assim: você não é obrigado a aguentar nada. Não aguenta desaforo. Mete um processo, vai viver a tua vida. E o Senhor diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Que mandai a sobra da rastévia. Nós não precisamos do mundo ao nosso favor para a igreja crescer. Pasmem, observem, a igreja cresceu foi debaixo de perseguição. Paulo está dizendo: não se moldem, não se encaixem, não se camuflem, não pense como o mundo, não haja como o mundo, não viva como o mundo, não deseje o que o mundo tem, mas seja transformado por uma mente diferente, a mente de Cristo Jesus, que deu a vida por amor de vocês. Que evangelho difícil de engolir é esse, minha irmã? Eu até perdoo, mas é fulano lá e eu aqui. Que manda sobre. Eu até passo por cima disso. Ai, parece que eu estou pregando o insuportável. Que manda sobre. Que manda sobre. Minha confiancinha é que nem um cristal, quebrou, não refaz mais. E como eu gosto de dizer, tu não é cristal, tu é vaso de barro. Se quebrou, pode deixar que o oleiro faz de novo. Eu não posso perdoar o imperdoável, mais imperdoável foi a minha ofensa. Ou pensas tu que tu não ofende ninguém, ou pensas tu que tu não fere ninguém, ou pensas tu que tu é perfeito. Paulo vai dizer assim: não pense de vós além do que deveis pensar. Aqui no capítulo 12,
Que manda surredevastévia. Não pense ser melhor do que ninguém. Não é. É pó. É cinza. Que nastei. Quer conseguir chegar lá, pois toma a cartilha de Jeová para a tua vida nessa noite. Acostume-se a andar na contramão, sim. Acostume-se a ser rejeitado, sim. Antes a perseguição era governamental, a perseguição era armada, a perseguição era patenteada. Hoje ela é velada. Mas em nome de Jesus de Nazaré, tu vai entender que a perseguição nunca parou a igreja. E a prova é que nós estamos aqui para adorar ao nome dele. Que mandaia sobradaia estévia. Ele vai dizer assim: é necessário oferecer a vida a Deus. Porque ele vai dizer: vós sois sacrifício vivo. E essa palavra é linda. E ela rima nos nossos hinos. Paulo está dizendo assim: antes sacrifício só prestava morto. Tinha que matar para oferecer. Que manda sobre a... Ele vai dizer: mas alguém morreu para que você se mantivesse vivo. Que manda cá, sébria dava estévia. O cordeiro tinha que ser imolado. E Jesus está dizendo: eu fui imolado. E agora ninguém mais degola. E agora ninguém mais te mata. Vai ser sacrifício, vai, mas vai ser vivo. Implica dizer o quê? Que vai ter na tua casa, onde mora, onde trabalha, onde estuda. Ramanda cá, sobra da estévia. Não é sacrifício só no templo, é sacrifício fora do templo. Aonde tu estiver, manda cá sobra da rastévia. A tua vida tem que transpirar Jesus de Nazaré. Arabacanda sobria. Ai, tem que rejeitar a nota fria. Tem que rejeitar o contrato fraudulento. Tem que rejeitar a jogatina. Tem que rejeitar o que desagrada a Deus. A prostituição, a pornografia. Arabacanda sobra da rastévia. Deus está falando nessa noite. É preciso ser sacrifício vivo. Ribarrastei. Vai enganar quem? Recebendo dinheiro por baixo do pano. Que é sóbria. Oi, irmã, que palavra difícil. Difícil é ir para o inferno. E eu tenho uma notícia para ti: ele existe. E arde e o fogo não apaga. Que dá sobra da rastévia. Mas eu não vou conseguir construir minha casa. Ora, teu rei é o dono do ouro e da prata. Mas eu não vou conseguir o bem que eu quero. Arabacávia. Geração iníqua, quem iludiu vocês? Abre a sua boca pedindo fogo do céu, mas não dobra o joelho pedindo misericórdia e confiando naquele que te sustenta. Oriba rasto. Tem medo de passar fome? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A candaca sobra da rastévia. Deus entende, deixa eu dizer, ele entende, julga, sentencia e é prego batido e ponta virada. Que dai a sobra da rastévia. O mundo gira em torno do jeitinho brasileiro. Ah, camanda sóbria. Mas o crente anda no jeitinho celestial. Ecanda sobra da rastévia. Ecanda sobra da rastévia. Aí ele diz assim: andem assim. Não deixe a mente de vocês ser pervertida. Não deixe com que essa cultura
Ajuste vocês a ponto de vocês não conseguirem mais pensar, mas serem conduzidos como uma massa de manobra. Araba sobre a... Olha só, tu não quer ser barro nas mãos do oleiro, mas é massa de manobra nas mãos do diabo. Arabacanda sobra da Rastévia. E Deus tem uma palavra para nós essa noite. Eu não te criei para ser manejado, manipulado pelo mundo. Eu te criei para ser manejado pela minha mão, como em Jeremias capítulo 18 versículo 1, para que eu venha te moldar. E se tu se quebrar, eu não desisto da tua vida e nem da tua história. Eu estou aqui para te fazer de novo. Iribarrastobla da Rassévia. Aí ele diz: não pense que vocês são mais do que o que vocês são. Não fique fora do seu lugar e nem almeje o que não é seu. Preste atenção. Vós todos sois membros do corpo de Cristo. É camandar sobre a... Não pense que você, como membro desse corpo, pode sair dele e terá sucesso. Que mandai sobre a... Já dizia o pioneiro José Rodrigues. Já viu o galho cortado? Se enverdecer por muito tempo? Não. Que manda sobre a... Fica verdinho por uns dias. Mas se ele não tiver ligado na árvore... e ele vai murchando. Não canto porque não me misturo. Quando eu digo que eu não vou para aquele grupo por causa do erro que tem lá, eu estou me ensoberbecendo. Eu sou melhor do que todas elas que estão lá. Erai canda subra da rasto, arabacanda subra da rastévia. Ele diz: não, vocês são membros do corpo e vocês devem fazer o que vocês foram chamados para fazer. Remanda cá sobra da rastévia. Vocês foram escolhidos e faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Não troque de lugar se o lugar não te pertence. Se Deus não te chamou para aquilo, remanda cá sobre. Mas eu acho bonito é ser influencer evangélico que ganha brinde, ganha presente. Se Deus te chamou para ser missionário dentro do sertão e tu sair de lá para ser influencer, tu não vai conseguir se manter e vai se frustrar. Amanda Cassobra. Mas eu tenho que ser pastor porque usa o terno brilhante, a gravata passada e o sapato que dá para ver de longe. Se Deus te chamou para ajudar na obra dele, limpando a igreja, não tenta sair do teu lugar. Ele chamou para profeta. Se é profeta, então prega a palavra. Rabacanda Sul. Fique no lugar que Deus te chamou. Rabacanda Sóbria. Ele vai dizer assim: se te chamou para ser profeta, faça a medida da vossa fé. Que manda sobre a... Se o Senhor te fez para liderar, não abuse da sua liderança. Se o Senhor te fez para ensinar, seja dedicado ao ensino. Anda sobre a... Se o Senhor te fez para administrar, faça isso com comprometimento. Se Deus te chamou para encorajar, não seja autoritário. Se o Senhor te deu posição de responsabilidade, não seja manipulador. Se você foi chamado para ajudar quem anda angustiado e animar a ele, fica de olhos abertos. Seja rápido a responder quem precisa, mas não seja negligente naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Erabarra sóbria. Manda sóbria. Se Deus te chamou para os trabalhos que aos olhos humanos não tem mérito,
Fica tranquilo. A ordem de Deus é invertida. Erai canda sobra. Se tu tens se embaraçado com cargo, se tu tens se embaraçado com posição, se tu tens se engalfinhado para galgar os primeiros lugares, tu ainda não entendeu o que é ter a mente de Cristo, porque segundo Jesus de Nazaré, os últimos serão os primeiros. Tem gente que tem sede, manipula por posição. Jesus está falando: estou te dando uma chance para tu entender o que é o meu reino e saber aonde eu te chamei. Se você não ficar no lugar que Deus quer e tu for para outro, tu vai ser um fracasso. Se você não estiver onde Deus quer, escute, você vai ser um fracasso. Ele diz assim: você quer saber o que vai te sustentar? Paulo vai dizer: o amor. E não é o amor fingido, não. É o amor não fingido, sincero. Sabe o que é que vai fazer com que você persevere? É você ter os outros em mais alta conta do que você mesmo. Sabe o que é que você vai fazer com que você viva uma vida prática de santidade na presença do Senhor? É você saber que não pode negligenciar o que Deus colocou nas suas mãos. Observe a linha de pensamento de Paulo. Você tem que lutar primeiro contra o mundo. Depois, dentro do ambiente da igreja, procurando o seu lugar. Que manda a sobra da rastévia. Aí ele disse: no fim de toda essa trajetória, ele vai dizer assim: não se deixe ser esgotado por estas experiências, mas mantenham-se animados e dispostos na presença do Senhor. Não deixe com que essas coisas deixe você preguiçoso, negligente, remanda e a sobra. Aí Deus falou muito ao meu coração acerca desta verdade, rebaca sobra. Esses ambientes hostis lá no mundo e esses ambientes hostis aqui dentro fazem com que você seja desgastado, e muita gente não aguenta a pressão. Mas Paulo vai trazer o versículo 12 e vai dizer assim: olha, vocês têm que se alegrar na esperança. Que esperança de ser promovido, que esperança de ser visto, que esperança na esperança de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. A esperança de ser aceito, não. A esperança de ter Jesus chamando você pelo nome. Que esperança! A esperança de uma vida material melhor, não. A esperança de saber que a tua roupa hoje pode ter sido comprada lá no 25, mas quando tu entrar as ruas de ouro, elas serão mais alvas do que a neve. É a esperança de que a tua sandália pode ter sido comprada no bazar, mas elas nos teus pés pisarão as ruas de ouro e de cristal. Arabacanda. Qual é a esperança? A esperança de ter vindo chorando para o culto com um marido iníquo, beberrão e violento, mas saber que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Se tu perder essa esperança, tu não vai suportar os tempos de dificuldade. Ele vai dizer assim: alegrai-vos nessa esperança, sede pacientes na tribulação. E canda sobra da rastévia.
E me chamou atenção essa palavra, paciente. Uma pessoa que demora, se irá. Uma pessoa calma. Mas a palavra no original é uma pessoa que suporta pressão. Que manda estévia, canda sóbria. Ele está dizendo aqui na tribulação, suporte a pressão. Canda que sobra da estévia. A vontade é deixar. A vontade é largar, Amanda Cassóbria. Quando eu era do mundo, eu não passava essas coisas não, minha irmã. Eu passei depois que eu virei crente. É tribulação no trabalho, é tribulação na universidade, é tribulação dentro de casa. É porque antes tu estava morto, morto não sente nada. Agora tu está vivo, vivificado em Cristo Jesus. É por isso que dói, Rabacanda, Sobla da Astévia. Mas Deus está dizendo nessa noite, suporta o insuportável, a pressão que te lança para baixo, a rabacanda sobra da rastévia, porque eu tenho recompensa para a minha igreja. Oriba racanda sobra. Irmã, tem coisa que é difícil demais de suportar. Me diga, o que é mais difícil de suportar do que o que Jesus suportou? Irmã, mas essa pressão me esmagou. O trigo, só volta a germinar depois que a sua semente morre no pó. Mas isso me dilacerou. Ai, Jó não diz que manda sobre a. Ai, que mesmo que corte a árvore, manda caçubla da yastevia, que se seque nela a raiz, que o seu tronco morra no pó, ao cheiro das águas brotará, e como planta nova florescerá. Deus me trouxe aqui para te dizer: eu conheço a retidão da tua alma, eu conheço a sinceridade do teu coração. Não se dobra a Baal, não senta na mesa de